Pra ver que essas putas, elas não respeitam nada, elas não respeitam ninguém, elas não respeitam polícia, elas não respeitam comunidade, elas não respeitam ninguém. Eu disse, vou mandar vir toda a coleção de uísque, 3 anos, 12 anos. Muitos anos que eu não bebo uísque. Mas vou voltar a beber um uísque. Vai vir o friozinho, né? Que vai congelar Santa Catarina depois de mais enchentes programáticas. E vamos beber um uísquezinho para esquentar o corpo, né? Aí depois vamos se unir a galera que tá fazendo um treinamento físico aí, já tá se preparando para enfrentar essas zumbis de cercas, zumbis desgranientas, que usaram aquela delegacia e denúncias inverossímeis contra nossos filhos. Mas hoje quem é que estava incomodando? Era meu filho! Meu filho! Meus filhos, minhas regras. E o menino estava deixando o nosso cachorro lustroso, de cheiroso, de lindo, com os shampoos da própria mãe, com os shampoos da própria mãe. E aonde estava a vagabunda? Vagabunda estava onde, vagabunda? Vagabunda passou, não é suficiente, voltou, vagabunda circulou, vagabunda se jogou. E achando que tá com essa bola toda. Nós, mãe de famílias, vamos pegar a raquete da disciplina, porque o chinelinho não foi suficiente. Depois elas vão lá no conselho tutelar, chama a mãe de família de agressiva, o pai de família de agressivo, de tudo aquelas coisas que ela chamou, e elas, só com o biquinho da tetinha tapada, é as boas. Balança peitinho, na pedra da tia Rô, não é assim? É assim que funcionam as abusadoras. Abusadoras, acompanhadas do seu macho tóxico, abusadores. Assim que eles fazem. Não dão sossego, não respeitam ninguém, não interagem saudavelmente, mantêm uma perseguição explícita, datada, desenhada, demonstrada pelos boletins de ocorrência, lavrados na delegacia, 10ª Delegacia Autoridade da Lagoa da Conceição, em nome das senhoras da quadrilha feminista que eu tenho denunciado, financiada pela quadrilha política do partido, como eu tenho denunciado. É difícil segurar a onda, porque a investigação, segundo o Diego Tibes, investigador que cuida mais da parte investigativa e não da parte dos boletins de ocorrência, entre outros fatos que estão sendo checados, diz-me ele que, durante o nosso depoimento, para prestarmos atenção, que a instituição deles veio até nossa casa para pegar as imagens, os dados, que se mostraram prontos, que estão fazendo o seu trabalho apesar de tudo. E disse-nos que qualquer fato novo deve ser acrescentado para aquela unidade. Sabidos que o acesso delas aos boletins de ocorrência, que elas mesmas fazem através da instituição corrompida, fórum da universidade, elas também podem fazer o compilado com meus vídeos. E para ver que não deixamos nada passar, senhora detratora de menores, senhora apoiadora da corrupção explícita, formadora de quadrilha, como eu posso provar e demonstrar segundo meus vídeos, segundo a ordem cronológica das coisas neste lugar. E dizia o meu amigo querido da Lagoa da Conceição,
Por favor, Meg, dê um respiro, um suspiro para ganhar forças, porque vai ter mais. Não vai ter mais não, meu amigo. Eu já sou o meio, o começo do meio e o final, querido. Você entende que se eu baixar a cabeça, se eu der um tempo, elas invadem a minha família? O pequenininho veio me dizer: mãe, ela tá de novo com essa bobeira. E aí, porque eu sou muito equilibrada, eu fiquei aqui, né? No escritório, só monitorando. Imagina longe dos pais, imagina longe da família, o que elas têm capacidade tóxica para fazer. Isto tem que ter relevância, isto deve ter relevância nas autoridades. Estamos trocando um bom vinho por um bom uísque, de vez em quando, porque ninguém mais tolera essas bêbadas, essas deploráveis, esse conluio pioral de todos os tempos, e a psicopata mora ao lado, e a psicopata mora ao lado, e a psicopata mora ao lado, e estavam tramando, estavam desenhando como sempre desenharam. E agora é hora da investigação, agir e interagir com a família, porque eu não estou queimando os meus domingos para proteger o meu domicílio para nada. Não é assim que se faz a justiça com as próprias mãos. A justiça com as próprias mãos a gente trabalha ponderadamente. Trabalha contundentemente, demonstrando quem são os verdadeiros problemas sociais e problema para as criancinhas, para essas crianças. Não só para minhas crianças, para todas as crianças dessa comunidade. Eu, sana, suficiente, seria capaz de reproduzir as chineladas nessa coisinha boa? Mediante todo o conluio que elas estão tramando, inclusive usando instituições? Adiantaria? É a pergunta que eu faço para as autoridades. Adiantaria esses atos de enfrentamento com este conluio? E eu mesma lhes dou a resposta que não adiantaria. Não adianta. Sem um bom trabalho das instituições de Florianópolis, esta senhora deplorável já teria criado um cenário tóxico e deplorável contra o Renato, que nada tem a ver com ele, porque ele honra a mulher dele, os filhos dele, cuida da oficina dele, os trabalhos dele aí, que ele adora, e a vida dele. Diferente dessas pipoqueiras, pipocando em televisão, pipocando em delegacia, cotichando com o filho dos outros. Mulher seca, nunca teve filho nenhum, mas vem pra cima das que tiveram. E tá aí. E ela enoja homens decentes, já tem 4 aliados, advogados naturais, que dizem pra gente: Meg está certa. São seguidores, de alguma maneira seguidores, porque seguem a ideia alinhada comigo e não alinhada com elas, como elas dizem, ter toda a comunidade só para elas. Isso são 2 vitaminas C de 500 miligramas. As crianças repudiam esse tipo de comportamento, repudiam esse ataque contra a mãe deles, repudiam essa perseguição em cima do pai deles, repudiam o que esse canalha do machorro fez contra
o amigo deles. E enquanto isso, as autoridades de Santa Catarina permanecem num sono profundo. Inacordáveis! Inacordáveis! E ainda vem comentar aqui, oficialmente, conversa lero-leros comigo, em inglês, que eu tenho que partir para a política? Eu sou a própria política. A parte da política que não se envolve com partido nenhum. A parte da política que não se envolve com instituição nenhuma. A parte da política natural. Pessoa viva! Viva! Aqui estabelecida. Mãe de 2 lindos filhos. Autônoma, responsável pelos procedimentos de saúde e educação, sem a ajuda dessas senhoras deploráveis de organizações criminosas, organizações políticas, ONGs e ABONGs, que obrigaram-me a transformar o meu ganha-pão em organização social. Em organização social para cuidar da minha própria família. Forçadamente, senhores, forçadamente. Quando tiraram feirinha, tiraram salão através do ostracismo. Ostracismo descomunal. Inclusive ostracismo judicial. Ostracismo policial. Quando corromperam mais de 4 vezes as guarnições. Estas senhoras praticaram o ostracismo, tão punido tanto no Brasil como em qualquer país da América Latina, que não pode ser venerado, que tem que ser corrigido. O ostracismo não se corrige, senhor governador. Ostracismo se